Fala pessoal, nos últimos dias, o Brasil inteiro tem discutido muito se é correto ou não a atitude que nós estamos tomando diante do coronavírus, ou seja, o isolamento social. E com a fala de ontem à noite do presidente Bolsonaro, a fala infeliz e irresponsável que ele teve, essa discussão ficou ainda mais acirrada nas redes sociais e na sociedade como um todo. E eu vou explicar para vocês nesse vídeo por que o que o Brasil está fazendo é o correto e quais são as opções que a gente teria, se a gente não estivesse fazendo o correto nesse momento. Bom, em primeiro lugar, pessoal, não existe remédio ou vacina contra o coronavírus, a Covid-19. Ou seja, a única coisa que a gente pode fazer nesse momento é evitar que muitas pessoas se contaminem, para não sobrecarregar o sistema de saúde com pessoas internadas e para que não morram todas as pessoas. Essa é a única estratégia viável. A gente tem que evitar que muitas pessoas se contaminem com o coronavírus ao mesmo tempo. Dentro disso, existem 3 grandes estratégias que os países estão tomando para combater o coronavírus. A primeira delas é o que eles chamam de lockdown. É quando você isola completamente uma região do país onde teve infectados, ou seja, ninguém entra, ninguém sai, para-se todas as atividades econômicas para você controlar a disseminação do vírus. Isso foi feito na China, lá na cidade de Wuhan, que foi onde iniciou-se o foco de coronavírus. Por que o Brasil não consegue fazer isso? Por 2 razões. Primeiro, já temos muitas cidades com transmissão comunitária, que é aquela transmissão que você não consegue rastrear. Ou seja, teria que fechar cidades demais para a gente conseguir fazer isso. Segundo, o principal foco no Brasil é São Paulo. Se a gente fechar São Paulo, o Brasil para, porque a maior produção industrial do Brasil, de remédios, de alimentos, de produtos industriais e etc., que são necessários nesse momento de isolamento, ficam em São Paulo. Então não dá para fazer o lockdown no Brasil por conta dessas 2 razões. A segunda estratégia é o que eles chamam de isolamento cirúrgico. É o que foi feito na Coreia. Para você fazer isso, você tem que ter uma quantidade de testes muito grande. Ou seja, se você detectou um suspeito, você testa o suspeito e todas as pessoas nas quais esse suspeito teve contato nos últimos 14 dias. A Coreia e Singapura conseguem fazer isso porque eles têm muitas câmaras de monitoramento, porque eles começaram desde o início e porque eles têm um histórico de testagem para doenças muito maior do que o do Brasil. Por que a gente não consegue fazer isso nesse momento, pessoal? Não tem testes suficientes. A Fiocruz está produzindo 1 milhão de testes nos próximos 4 meses. A gente ia precisar de 1 milhão de testes nas próximas 2 semanas. A gente não vai ter essa quantidade de testes. E já se espalhou demais para a gente conseguir rastrear e isolar de forma cirúrgica as pessoas que estavam infectadas ou com suspeita de infecção. E a terceira estratégia é que a maioria dos países estão fazendo e é que o Brasil está tomando. É o isolamento social parcial. Ou seja, a gente isola todo mundo que não faz atividades econômicas essenciais, como alimentação, atividades médicas, atividades de transporte de cargas e etc. Por que isso é importante, pessoal? Para que a gente não tenha uma quantidade muito grande de infectados no país. E aí tem muita gente que fala assim, mas se a gente isolar só os idosos, os diabéticos, os imunossuprimidos, que é o chamado grupo de risco, não resolve? Não resolve. Por que não resolve? Porque grupo de risco, esses grupos que eu citei, eles são de risco. Mas a gente não sabe se tem mais pessoas que estão sob um risco muito grande dessa doença. Então não é só os idosos, não é só os diabéticos, não é só os imunossuprimidos, ou não é só as pessoas com doenças crônicas que têm um risco muito grande do coronavírus. Os jovens também têm, dependendo do jovem. Então, nós precisamos isolar todo mundo. Imagina só, se a gente isolasse só os idosos e o grupo de risco, ia ter 40, 50, 60 milhões de pessoas trabalhando, nas ruas trabalhando. Esse negócio vai infectar todo mundo. O negócio vai realmente infectar muita gente. E mesmo com uma taxa de mortalidade muito baixa, muitas pessoas iriam morrer. E o nosso principal objetivo aqui é não deixar muitas pessoas morrer através da sobrecarga do sistema de saúde. Então é por isso, pessoal, que a nossa estratégia nesse momento está correta e essas próximas 2 semanas serão essenciais.
Se a gente conseguir controlar o crescimento do número de infectados nas próximas 2 semanas, mais rápido a gente vai sair desse isolamento. E eu queria deixar um alerta aqui. No dia 28 de fevereiro, a Itália fez a mesma coisa que nós estamos falando em fazer agora. Mudou a estratégia de combate ao coronavírus, porque estava falando que tinha muito alarmismo, muita histeria e para proteger a economia. Hoje, menos de um mês depois, nós temos mais de 6 mil mortos na Itália, o sistema de saúde completamente sobrecarregado e as mortes estão aumentando a cada dia. Então não vamos deixar que aconteça com o Brasil o que está acontecendo na Itália e vamos sim fazer o isolamento social, pelo menos pelas próximas semanas, e a gente controla essa guerra.